Amado Jesus, neste instante em que nos colocamos diante de teu coração, nós pequeninos, diante do teu, para agradecer-te a bênção de estarmos aqui na condição em que estamos, para agradecer-te todas as bênçãos com que pavimentas os nossos caminhos, agradecendo-te, Mestre, todas as orientações, toda a proteção, toda a resiliência que tu nos dás, por misericórdia de teu augusto coração, mas ainda te rogamos, Mestre, bênçãos avantajadas, abundantes, em energias, em resiliências, em estímulo, para todos os que sofrem no planeta que diriges, Mestre querido. Em todos os continentes, tanto ranger de dentes como tu nos avisaste, nós te agradecemos essas bênçãos com que tu pavimentas os nossos caminhos. Muito particularmente, Jesus, lembrando Maria, com tua autorização, nossos anjos da guarda, os espíritos superiores que te secundam a governança do planeta e os nossos queridos amigos espirituais, que estão agora em nossa tela mental, destacando Jesus, Deolindo Amorim, o fundador de nosso instituto, e Jorge Andréa, nosso presidente de honra, que eles também recebam a multiplicação de teus recursos, as bênçãos por sobre a própria instituição, rogando-te estímulos e força, coragem para a continuidade da existência do Instituto. E neste instante, muito particularmente, Jesus, também sobre todos nós, que em ambos os planos de existência, aqui e nos outros acessos a este estudo, nós recebamos o influxo de tuas bênçãos. Mas, particularmente, desce agora por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro Fabiano Pereira Nunes, as bênçãos, os raios de tua inteligência e as vibrações sacrossantas de teu coração. Que a tua paz, tua luz permaneçam conosco, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós temos aqui o Fabiano Pereira Nunes, que é médico intensivista, participa do Grupo de Estudos Espíritas Revival, é articulista da revista Cultura Espírita, aqui a nossa revista do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, é colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, da Rádio Rio de Janeiro, e está aqui mais uma vez conosco, desta vez para dar continuidade ao estudo que vem fazendo conosco sobre a viagem espírita de Allan Kardec em 1862, que está completando 160 anos. E nós hoje vamos estudar regulamentos propostos por Allan Kardec para associações espíritas, um caminho seguro, ou o caminho seguro, para o movimento espírita. Obrigada mais uma vez, Fabiano, somos todos ouvidos. Olá, queridos amigos, Nádia do Couto Vale, presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Dona Rosa, Carlão, todos os amigos e amigas que vão assistir ao estudo posteriormente, o estudo gravado. É de verdade uma alegria muito grande poder estar reunido com amigos queridos, amigas queridas, para nos debruçarmos mais uma vez sobre esse livro extraordinário, Viagem Espírita em 1862. A introdução a essa obra, a apresentação a essa obra, nós já fizemos nos estudos passados próximos, então vamos pular essa parte e só relembrar a importância de nós estudarmos a filosofia espírita de uma forma coordenada e integrada. Por quê? Cada parte de O Livro dos Espíritos, que é o arcabouço filosófico da doutrina espírita, ela vai ser desenvolvida
nas outras obras fundamentais de Allan Kardec, de maneira que a primeira parte é desenvolvida em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, a segunda parte, que é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, vai ser desenvolvida em O Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores. A terceira parte das leis morais será desenvolvida na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte das esperanças e consolações, ela é desenvolvida na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, as questões de O Livro dos Espíritos, elas são aprofundadas e desenvolvidas dentro das próprias obras de Allan Kardec. Mas as obras de Allan Kardec em português, que nós temos disponíveis em português, são 23, e todas elas integradas, coordenadas, interrelacionadas e interdependentes. Em A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 12 anos da revista, nós temos o Espiritismo na sua prática. Se nas obras chamadas obras doutrinárias fundamentais, nós encontraremos o Espiritismo em dissertações filosóficas, desenvolvimento do pensamento filosófico, moral do Espiritismo, na Revista Espírita nós encontramos como na prática se vivencia não só a ciência espírita, como a moral espírita. Então, nós encontraremos exemplos extraordinários de comportamentos de pessoas que não conheciam o Espiritismo, passaram a conhecer o Espiritismo, de pessoas que se comunicavam com os espíritos e passam a se comunicar com os espíritos. E essa obra, Viagem Espírita, em 1862, foi apresentada como um conselho, uma orientação geral para os grupos espíritas. Então, nós já vimos na introdução, os 3 discursos de Allan Kardec, nós estudamos só o 3º discurso. No estudo passado, questões particulares que foram formuladas pelas sociedades espíritas que Allan Kardec visitou e que ele compartilha, porque são problemas comuns a todo o movimento espírita. Então, essa obra é uma obra que um dirigente espírita, um coordenador, ele precisa conhecer bem, para não cair nas armadilhas que os inimigos do espiritismo, os inimigos externos e internos colocam. E também não cairmos nas armadilhas que o nosso próprio orgulho, vaidade, desconhecimento produzem. Então, é uma obra de suma importância. Aqui nós vamos dar continuidade ao estudo, seguindo o nosso método Braille, que é lermos parágrafo por parágrafo e conversarmos, comentarmos. É uma maneira muito boa de se conhecer o Espiritismo. Foi Allan Kardec que apresenta na própria, em várias obras, inclusive em Viagem Espírita, em 1862, na parte de perguntas a determinados grupos espíritas. Allan Kardec chama atenção para os grupos de leitura, grupos com pequenas pessoas, onde alguém que tenha mais conhecimento da língua pudesse ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, naquela época eram as obras disponíveis dele. E isso, na Revista Espírita, a gente vai encontrar uma comunidade de pessoas operárias analfabetas que vivenciavam o espiritismo de uma forma absolutamente encantadora. Allan Kardec fica encantado, e as pessoas mal sabiam assinar o próprio nome, porque elas participavam desses grupos de estudo. A pessoa lia e, pela sua maturidade de senso moral, embora fossem pessoas ignorantes do ponto de vista do conhecimento material, elas tinham uma profunda maturidade de senso moral. Então, as nuances delicadas do espiritismo, elas compreendiam com perfeição, porque estavam já amadurecidas do ponto de vista moral. Antes ainda, à guisa de introdução, muitas vezes aparece assim, é estranho, porque às vezes no movimento espírita nós temos que defender Allan Kardec, é algo bem interessante, vamos dizer, assim, você dentro do movimento espírita, nos estudos, ter que defender Allan Kardec, porque, não sei de onde vem isso, criou-se uma ideia de que os conhecimentos, os princípios estariam desatualizados, seriam atrasados, era o contexto daquela época, era o pensamento de um conservador
burguês, liberal, enfim, são infinitos rótulos que o mestre recebe, todos eles absolutamente injustos. Por que são injustos? Porque lendo seus livros, lendo a Revista Espírita, lendo principalmente as obras que não são das 6 obras fundamentais, começando pelo que é o Espiritismo, nós podemos ver que a atualidade do pensamento de Allan Kardec é incontestável. Não só porque, embora estivesse imerso em todas as ciências, conhecesse muito bem as filosofias, ele não deixou que elas permeassem a filosofia espírita. A filosofia espírita, embora exista alguns que digam que tem influência de tal corrente filosófica, tal corrente filosófica, tal corrente filosófica, eu discordo brutalmente, porque os princípios filosóficos e morais da filosofia espírita, elas são uma consequência da ciência espírita, que é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e a relação dos espíritos com o mundo corporal. E nem o pensamento dos espíritos, Allan Kardec permitiu que os seus sistemas pessoais influenciassem o texto da doutrina espírita. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, Allan Kardec, na Revista Espírita, publicando textos sobre Lamennais, um dos grandes filósofos do cristianismo, e Allan Kardec explica que o homem melancólico, sombrio, místico, estava deixando ainda permear essa característica nas suas comunicações. Então, Allan Kardec, publicava, mas não endossava aquela filosofia. E o espírito Lamennais, como espírito superior, só poderia responder uma coisa: tens razão, mestre, vou me esforçar em melhorar as minhas comunicações. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos. Nos nossos estudos, a gente sempre pesca assuntos que têm correlação com o tema, mas estão em outras obras. Aqui em obras póstumas, que não foi Allan Kardec que editou e publicou, mas é uma referência também bibliográfica, Allan Kardec deixou escrito o seguinte: foi da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, sim, as respostas, as questões da primeira edição e muito mais da segunda edição foram remodeladas, ou seja, foram reescritas por Allan Kardec. Ele não foi um secretário dos espíritos. Ele não foi um secretário que simplesmente tinha uma didática para juntar, coordenar e colocar numa organização didática espetacular. E é espetacular a organização didática. Ele remodelou. Então, vejam, mais um pouquinho adiante. Revista Espírita de 1861, em novembro, na bibliografia de O Livro dos Médiuns, ou seja, ele ia publicar O Livro dos Médiuns, a segunda edição de O Livro dos Médiuns, mais particularmente falando, Allan Kardec diz assim: a primeira edição do Livro dos Médiuns, publicada no começo deste ano, esgotou-se em alguns meses. Então, ali desse ano de 61, publicou a primeira edição de O Livro dos Médiuns, ela se esgotou, e, lamentavelmente, né, o projeto de um dicionário espírita ficou a posteriori. Mas o dicionário espírita já tem a sua base aqui na primeira edição de O Livro dos Médiuns, ela está em francês. Quem souber francês pode conhecer um pouco do dicionário espírita de Allan Kardec, que está na primeira edição de O Livro dos Médiuns. O que não é um traço menos característico do progresso das ideias espíritas. Nós mesmos constatamos em nossas excursões a influência salutar que essa obra exerceu sobre a direção dos estudos espíritas práticos. Assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ela ensinou os meios de descobrir as astúcias dos espíritos enganadores. Esta segunda edição é muito mais completa que a precedente. Ela encerra numerosas instruções novas, muito importantes, e vários capítulos novos. Toda a parte que concerne mais especialmente aos médiuns, a identidade dos espíritos, a obsessão, as questões que podem ser dirigidas aos espíritos, as contradições, aos meios de discernir os bons e os maus espíritos, a formação das reuniões espíritas, as fraudes em matéria de espiritismo,
recebeu desenvolvimento muito notáveis, fruto da experiência. No capítulo das dissertações espíritas, adicionamos várias comunicações apócrifas, acompanhadas de observações adequadas a dar os meios de descobrir a fraude dos espíritos enganadores que se apresentam com falsos nomes. Então, aqui, só para concluir, devemos acrescentar que os espíritos reviram a obra inteiramente. Então, vejam, foi da sua experiência, da sua vivência, do seu conhecimento polimático, do seu conhecimento enciclopédico, da inspiração do Espírito de Verdade, da inspiração dos bons espíritos, que ele desenvolveu a obra. E depois, como era de costume, ele passava a revisão de espíritos como Santo Agostinho, São Luís, o próprio Lamennais, através de médiuns que não se conhecessem, e chegava ele à sua conclusão final. Então, ele diz assim, devemos acrescentar que os espíritos reviram a obra inteiramente e trouxeram numerosas observações do mais alto interesse, de sorte que se pode dizer que a obra é deles, tanto quanto nossa. Veja, ele não está dizendo que a obra é nossa, é minha, tanto quanto deles. Não. Ele assumiu a autoria da obra, e dos espíritos também. Então, se nós temos secretários aqui, secretários são os espíritos, segundo Allan Kardec apresenta. Eu sei que isso aí pode parecer orgulho, vaidade, mas de forma nenhuma não é. O Espiritismo, Santo Agostinho já tinha dito isso, tem que estar sob um só chefe, um só líder, para que ele vá no trilho certinho. Já imaginou se tivesse lá montar em 2 cavalos? Vai cair o cavalo. O Espiritismo precisava estar sob a liderança desse espírito. Esse sim é o vaso escolhido. Porque os chamados vasos escolhidos, como, por exemplo, Paulo, se aproximaram para ajudar ao vaso realmente escolhido para a terceira revelação. Então, seria o vaso super escolhidíssimo, né? Então, a gente tem que entender, a filosofia espírita, Allan Kardec, ele não é um secretário. Ele sempre assume as obras como sendo nossas obras doutrinárias, nossas obras. Nossa de quem? De Allan Kardec, que é uma pessoa que não tinha currículo. Qual era o currículo de Allan Kardec? O autor de O Livro dos Espíritos. Era esse o currículo de Allan Kardec. E o currículo do professor Rivai aí era outra história. O professor Rivai nasceu em 3 de outubro, 4 de outubro, 3 ou 4? Não, 3 de outubro de 1804. Allan Kardec nasceu em abril de 1857, 18 de abril de 1857. Não vou ler esse texto, fiquem tranquilos, só para dar um exemplo. Na Revista Espírita, de 1858, o espírito São Vicente de Paulo, que nós somos admiradores, tanto quanto a análise do Couto Vale, ele publicou uma série de estudos sobre a caridade. Então, estudos filosóficos, né? Então, ele vem dissertando sobre a caridade na Revista Espírita, um texto... Posso interromper um pouco? Pode, claro. Antes da gente entrar no próximo tema, antes de você... Tá? Só para não passar em branco, eu acho assim, as questões que são levadas sobre a atualização da doutrina espírita, lógico que não existe... está extremamente atualizada nos dias atuais, a gente vivencia isso até na nossa situação política do país agora. O que se refere, às vezes, em questões é na parte científica, mas a científica não espírita. A ciência espírita, nós não temos nem tecnologia para contestar nada. Eu acho que ela está perfeita, é compreensível, é lógica, e, assim, eu acho que continua extremamente atualizada, não tenho o que falar sobre isso. A única questão onde são levantadas questões são na Gênese, quando ela se refere à ciência não espírita. A ciência não espírita, né, se a gente quiser chamar, a ciência relativa à parte material do mundo, ela, na verdade, ela vai evoluindo. O próprio Kardec sabia disso, chamou atenção lá naquela questão, logo no início da Gênese, sobre a atualização científica, não da doutrina espírita, porque nós não temos nem como contestar, não temos nem conhecimento tecnológico sobre perispírito, espírito, para contestar
a doutrina espírita. Mas aquela parte, apresentar na parte científica, a Gênese, falando dos 3 reinos, quando a gente já está chegando em 7 reinos, essa parte podia pelo menos ter um comentário, uma nota. Eu sei que há aqueles que defendem que não se mexa na doutrina espírita, eu respeito, porque Não. Mas tinha que ter uma observação relatando, olha, esse livro foi escrito no século XIX, para a época, pela tecnologia que você tinha na época, os espíritos não podiam dizer, não, vocês estão errados, não existem 3 reinos, não são só 3 reinos, são tantos. Eles não poderiam trazer essa informação para a gente, porque a gente corria o risco que a Gênese fosse citada como um livro de ficção científica, né? E não era essa a finalidade dela. Então, assim, ele tinha que trazer o que era de conhecimento da época. Então, quando a gente... eu, por exemplo, sou uma das pessoas que fala sobre isso. Então, quando a gente gostaria muito, né, que a FEB reconsiderasse, que ou retira essa parte que está desatualizada, ou atualiza a parte da ciência não espírita. Porque com a ciência espírita eu concordo com você, nós não temos nem capacidade para isso. Agora, você dá um livro para um colega nosso, dá um livro para o médico, né? Você vai. Então, assim, principalmente essa turma nova, que está bem mais atualizada nessa parte até do que nós, e você não faz nenhuma observação, eu, por exemplo, eu não deixo de dar a Gênese ou recomendar a Gênese, mas eu falo, olha, a segunda parte da Gênese é muito importante, a parte dos milagres, da filosofia espírita, é um capítulo assim, sei lá, eu gosto muito e eu uso muito para as palestras também. Mas a parte científica está desatualizada. Posso, né, pontuar? Pode, lógico. Não está desatualizada. Para a época. Não está desatualizada. Vou explicar por que não está desatualizada. A Gênese ela começa com caráter da revelação espírita. Em O Caráter da Revelação Espírita, Allan Kardec já explica que as questões científicas ali são colocadas como teorias, hipóteses. E na língua portuguesa ela está muito bem traduzida, porque todas as questões que são teóricas e hipotéticas estão no futuro do pretérito. Eles já estão conjugados no tempo, no modo verbal, de maneira em que ele já transmite incerteza. Seria, teria, faria. Então, se nós fizermos atualização científica, a Gênese vai ter que ser reeditada todos os anos. Isso além de humanamente impossível, economicamente impossível. É preciso o seguinte, talvez colocar como nota de rodapé, chamamos a atenção para, nesse momento, Allan Kardec está usando o futuro do pretérito, porque já se tratava de uma incerteza. Isso está lá desde o Livro dos Espíritos. Nas observações sobre Marte, Júpiter, etc., Allan Kardec escreve: em Marte a vida seria mais adiantada, em Júpiter seria mais atrasada, em Vênus seria menos. Então, o emprego do futuro do pretérito já demonstra que é uma incerteza. E na Revista Espírita, veja, a Gênese tem que ser lida juntamente com a Revista Espírita. Então, por exemplo, em relação à abiogênese, que era chamada de geração espontânea, tem um artigo na Revista Espírita, onde Allan Kardec fala que, com todas as letras, a gente apresentou isso até a propósito da Revista Espírita, né? Apresentamos a Revista Espírita como uma teoria, uma hipótese. Ele até considerava provável, mas é da alçada da ciência, onde o espiritismo não se mete, porque não é da sua alçada. Essa é que é toda a questão. Primeiro, se concentrar no caráter da revelação espírita, onde ele já está ali dizendo a revelação espírita ela não é uma revelação de ciência. E segundo, atentar para o futuro do pretérito, que é muito utilizado, justamente por quê? Porque há a incerteza por serem teorias. E, em terceiro, na Revista Espírita, em diversos textos, Allan Kardec vai relembrar que se tratavam de teorias da época, hipóteses. Ora, se a gente já está colocando o futuro do pretérito,
Se na Revista Espírita já está se dizendo que isso não é a ciência não é da alçada do espiritismo. Ora, ali já está a explicação. Então, a obra continua sem necessidade de edição. Porque talvez, se for para fazer alguma observação, a observação em relação à língua portuguesa. Nós estamos precisando, nós, quando digo eu também, tá? Eu tenho que estudar bastante a língua portuguesa, faço um esforço. Eu leio, né? A Revista Espírita me ajudava muito, porque me obrigava a ficar ali revendo assuntos da língua portuguesa, né? Isso daí, a nossa editora, a Marisa, né? Ela botava para quebrar ali. A gente voltava o texto da Nádia. Então, a gente vai encontrar o pretérito imperfeito do subjuntivo, demonstrando uma incerteza, uma necessidade de uma condicional, tem, além do pretérito, o futuro do pretérito. Então, eu acho assim, as informações estão desatualizadas, sim, se nós entendemos como verdades absolutas. Mas como elas já são colocadas por si como teorias, e a incerteza está na forma como ela é escrita, né? Acho que não precisamos gastar esse tempo, não. Talvez no estudo, sim, diferenciar, olha por que Allan Kardec colocou aqui como futuro do pretérito? Por que está no modo subjuntivo? Porque é uma incerteza. Isso é um conhecimento científico, não é da alçada do espiritismo. E essa questão da divisão entre ciência e espiritismo, ciência material, é uma questão palpitante e uma bola super dividida. Me coloco à disposição para um dia apresentar a minha visão sobre essa questão, obviamente sempre me baseando nos textos, né? Sempre me baseando nos textos. Tá? Mas obrigado aí pela observação. Então, vamos lá. Estamos aqui, então, o texto do Espírito São Vicente Paulo está lá, longo, gigante, depois perguntas e respostas. Todo esse texto foi remodelado para ser incluído em o Evangelho segundo o Espiritismo. O texto deixa de ser a caridade, que foi o que o Espírito Vicente de Paulo escreveu, e passa a se chamar a beneficência, porque para Allan Kardec, a beneficência era um título muito mais pertinente ao conteúdo da mensagem de Vicente de Paulo. E o texto ficou menor, ficou algumas frases ipsis literis, outras foram remodeladas e toda a instrução de Vicente de Paulo foi remodelada. Assim se construiu o edifício. Então, vamos lá. Projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades espíritas. Está aí um tema que só pelo título ninguém quer assistir. Faça uma palestra assim, materialização e sexo. Pronto, vai lotar milhões de visualizações. Agora, uma palestra, regulamento para o uso de pequenos grupos e sociedades espíritas. A atratividade do tema é realmente pequena, mas não a importância é gigantesca. Então, nessa obra Viagem Espírita, em 1862, Allan Kardec, dando atenção principalmente aos pequenos grupos espíritas, onde há maior comunhão de pensamento, maior comunhão de sentimento, maior comunhão de propósitos e, por consequência, a assistência de espíritos superiores, justamente porque não há intrigas, divisões, concorrências, rivalidades, em tese, né? Allan Kardec propõe um pequeno projeto de regulamento. E aí ele começa dizendo que, abaixo-assinados, todos tinham que concordar, ou seja, antes de começar a fazer parte de um pequeno grupo, ler o regulamento. E à medida que você concorda, assinar que concorda. Hoje em dia, isso é muito normal, né? Você vai instalar um aplicativo, concordo com os termos de uso, concordo com os termos de privacidade, você vai lá, clica, não quer ler nada, depois você não sabe o que você está concordando, né? Eu não consigo ler tanta coisa tão pequenininha, mas o projeto de regulamento de Allan Kardec, não. Ela é bem pequena, para que a pessoa não diga que não consegue se lembrar. Então, vamos lá. Qual o objetivo da sociedade? O objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita, principalmente no que diz respeito à sua aplicação moral e ao conhecimento do mundo invisível. Então, está aqui com bastante clareza. O grupo vai se reunir para
estudar a natureza, origem, destino dos espíritos, as relações dos espíritos com o mundo material, e, a partir daí, as consequências filosóficas, morais, religiosas. É esse o sentido da reunião. E aí, pela milionésima vez, Allan Kardec escreve: as questões políticas e de economia social, qualquer que seja, liberalismo, socialismo, comunismo, conservadorismo, não importa, elas estão proibidas. Qualquer questão relacionada à política ou de economia social ficam proibidas. Allan Kardec já falou sobre isso no terceiro discurso aos espíritas de Bordeaux e Lyon. Nós lemos no estudo retrasado. Porque isso é uma cunha que divide a reunião espírita. Veja bem, ele não está condenando a participação política, o gosto pela política. Eu tenho um lado, eu não sou neutro, nem isento, até porque eu acredito que não exista neutralidade e isenção. Quando você escolhe neutralidade, você já escolheu um lado. Eu não sou neutro, mas nunca, jamais, em tempo algum, dentro do estudo do espiritismo, da prática do espiritismo, tudo que se envolva a filosofia espírita, por mais vontade que eu possa sentir, ela tem que ficar de fora. E isso é uma regra para que todos que entrem concordem, né? Tamanha capacidade de ser uma cunha que divide a reunião. Divide as famílias. As famílias estão partidas. Imagine uma reunião onde não são pessoas que estão juntas desde a infância, né? Então, isso está muito claro. Essa proibição não é de agora, né? Vejam bem, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 30, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá desde 1858, logo no capítulo 1, Allan Kardec diz isso. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, históricas, psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Na época não existia futebol, então, no português, a gente colocaria futebol, não se discute na reunião, não é isso? Então, está bem claro e a importância desse foco. Então, vejam, talvez, e veja bem, isso não é nem de forma direta, nem indireta. Não adianta eu camuflar a bandeira política, social, sociológica, etc., com uma palavrinha, digamos assim, a caridade. Não, aqui estão falando de caridade. Não. Lembra do terceiro discurso aos espíritas de Bordeaux, onde se falava, onde Allan Kardec explica a questão das pessoas que acreditam na partilha social, na divisão dos bens? Allan Kardec desenvolveu isso. Está no nosso estudo no ano passado, no retrasado. O lema do espiritismo é a caridade, a transformação moral. Essa transformação moral vai produzir todas as reformas sociais verdadeiras, profundas e eternas, e morredoras. Qualquer outra transformação social que se baseie no materialismo e nas questões materiais, nas questões físicas e não morais, elas automaticamente vão se desviar, porque a principal causa das injustiças se chama as três principais causas: orgulho, egoísmo e a vaidade. Ora, se não é o orgulho, o egoísmo e a vaidade que estão sendo combatidos, pode ser o sistema mais lógico do universo. Vai dar errado. Foi isso que nós aprendemos no terceiro discurso, né? A sociedade declara aderir aos princípios formulados no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. E aí a gente pode pensar assim, não, mas isso aí já é o óbvio. Não, gente, não é o óbvio. Não é o óbvio. Em todos os sentidos, desde o vocabulário. Veja bem, as colocações que eu vou fazer não têm objetivo de agredir, nem de melindrar, nem de ofender, nem de atacar, até porque, na verdade, eu estou falando para mim mesmo, para os erros que eu cometo. Cometo talvez menos, mas ainda incido neles. Quando Allan Kardec fala
aparição tangível, ele não está falando materialização, respeitando a opinião, o estudo de todos os companheiros, muito melhores do que eu, não é essa a questão. Mas ele coloca como você tem que aderir aos princípios que foram formulados ali. Se nos princípios formulados ali não se fala que algo se transformou em matéria, e sim aconteceu uma chamada tangibilidade, que são conceitos diferentes, não tem por que mudar. Não tem por que mudar. Porque se você for mudar, você vai começar a bater em outras contradições do ponto de vista da ciência. Do ponto de vista da ciência mesmo. E não é o objetivo do Espiritismo bater de frente com a ciência. Ao passo que os conceitos que estão lá em O Livro dos Médiuns, mesmo que a ciência evolua, avance, a maneira, não vou dizer genérica, mas a maneira quase que filosófica mesmo, de apresentar alguma coisa, ela não vai ser alterada. Pegando o exemplo que a nossa irmã falou lá em A Gênese. Os textos da uranografia geral, lá do espírito que assina como Galileu, eles estão atualizados, porque ele não vai entrar na especificidade do primeiro momento da criação do universo. Ele fala em termos de condensação do fluido, e assim várias outras coisas que são apresentadas de forma inespecífica, porém o conceito principal, a ideia principal, ela está mantida, qualquer que seja o avanço que a ciência vai fazer. O conceito está mantido. Ao lado, quando ele fala da geração espontânea, não. É uma teoria mesmo, e ele vai lá na revista dizer, olha, é só uma teoria, aquilo não é alçada da ciência. O importante é entender que o homem não foi criado do barro e a mulher não surgiu da costela do Adão. É esse o princípio filosófico mais importante ali na dissertação científica. Ele está comparando com a Gênesis mosaica, mostrando que existe uma total impossibilidade do homem ter surgido do barro, da vida ter surgido do barro, ou a criação ter sido feita em 7 dias. É essa o pensamento filosófico com consequências morais e religiosas. É por isso que até 1864 a igreja foi levando ali, brigando, mas pouca coisa. Quando Allan Kardec começa a entrar, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese, aí a briga estancou para valer, porque entrou nos dogmas e nos conceitos bíblicos propriamente dito. Estancou para valer. Então, até o nosso irmão que faz estudo aqui da Unicef, ele diz que isso é um pensamento eurocentrado e colonizado. Não, Allan Kardec está rompendo com o pensamento eurocentrado. Ele está rompendo. Porque o pensamento eurocentrado na época era o pensamento ou da ciência absoluta, que era o racionalismo, o iluminismo, ou está rompendo com a crença bíblica de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ou seja, não contém erros. O que está ali escrito no Antigo Testamento realmente aconteceu. E ele apresentando uma maneira totalmente diferente de encarar, tanto do ponto de vista da ciência quanto do ponto de vista, ele está rompendo com essas amarras, ou como Allan Kardec sempre fala, os sistemas, o espírito dos sistemas, que o espírito dos sistemas atrapalha o desenvolvimento. O espírito do sistema, por si, já é um termo que vai contra o princípio do progresso. Você cria o sistema, ele não progride mais, ele fica preso ao sistema. O sistema não quer dizer desorganização, tá? São coisas diferentes desse sistema, por isso que ele coloca o sistema com S maiúsculo. Bom, é assim que ele orienta o trabalho, tá? E não é só livro dos médicos, guias evocadores. A evocação é parte fundamental da ciência espírita. Oi, pois não. Não, é só que eu vou só te relatar que uma vez eu passei por uma situação um pouco constrangedora, mas eu acho que eu saí, né? Eu tentei sair argumentando o tempo que o livro tinha sido escrito em relação ao capítulo da uranografia. E só que tinha um astrônomo na sala, né? Aí ele levantou, foi extremamente gentil, educado, pediu até desculpas pela observação que ele ia fazer, mas, segundo ele, até porque eu já tinha feito considerações em relação à data que o livro tinha sido escrito,
E ele me disse que o capítulo, ele era era um astrônomo estudioso da própria história da astronomia. Então, ele me disse que o capítulo não estaria não só desatualizado para a era atual, mas estava desatualizado para o século XIX. E ele só era espírita porque ele começou a ler, a estudar a doutrina espírita pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o primeiro livro que ele leu. E aí ele se interessou, ele ganhou de presente, passou a frequentar as reuniões espíritas, sim, era espírita, não tinha a menor é um defensor até da doutrina espírita em toda a sua parte, né? Mas, assim, eu não tinha conhecimentos de astronomia para discutir, né? Então, eu acho assim, eu vou fazer de novo a minha reserva em relação a essa parte. Esses capítulos que são mais da parte científica, talvez a gente a gente deveria estudar em grupo, porque em grupo a gente tem todas as considerações e toda a compreensão, né? Mas a minha dúvida, eu não sei, agora eu queria até ouvir a tua opinião, a minha dúvida é em relação a apresentar esses temas, que são muito específicos, em palestras, né? Ou se a Gênese é um livro para ser estudado em grupo, por espíritas que têm a compreensão e o reconhecimento de todo o trabalho feito. O que você acha? Vamos lá. Em A Gênese, nós temos, em branco, primeiro, caráter da revelação espírita, certo? Deus, isso. O bem e o mal, papel... até o terceiro capítulo é filosofia espírita. Sim. Do quarto capítulo até o 10º capítulo são conhecimentos da ciência à luz de princípios espíritas. Por isso que ali abundam, como nós falamos, o futuro do presente do subjuntivo, o modo subjuntivo, o futuro do pretérito, porque isso já significa a incerteza. Então, a maneira como o astrônomo receberia esse conhecimento, sendo feita essa introdução, olha, aqui está no futuro do pretérito, é porque é uma teoria, há uma incerteza científica. E qual é o conhecimento filosófico espírita que está contido aí? É esse que importa. Então, a gente desvia muito o foco para a ciência da Terra, ao passo que a questão espírita, propriamente dita, são só o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, o quarto também, né? O quarto ele já fala sobre essas incertezas científicas, e depois o 11º e o 12º. Esses dois são filosofia espírita. Os outros não precisamos atualizar, porque Allan Kardec já disse que está desatualizado. Ele já coloca como incertezas, como teorias. E isso em nada diminui a grandeza da obra. A obra é 3 partes, né? A primeira parte, a Gênese. A segunda parte, os milagres e as predições, começando pelo estudo sobre os fluidos, que é um estudo importantíssimo, fazendo todos os conceitos que a gente hoje substitui por quântico, etc., etc., mas são diferentes, muito diferentes dos princípios da ciência espírita, e ali a Gênese. Termina com as predições do Evangelho, que também são fundamentais em relação à questão da progressão dos mundos, a progressão dos espíritos. Aquilo ali é filosofia espírita, porque em nenhum momento Allan Kardec diz assim, em tal planeta há vida. Ele diz, espíritos dizem que em tal planeta há vida. Veja, a diferença de colocação na língua é muito importante. Quando Allan Kardec fala assim, espíritos disseram ter reencarnado em Júpiter, é diferente de dizer, espíritos reencarnaram em Júpiter. Concorda comigo, dona Rosa? Com certeza. Então, talvez, por isso que mais do que o conteúdo, eu tenho me debruçado nesses anos de vida que me faltam, sejam poucos, sejam muitos, em ler com as pessoas os textos kardecianos e chamar a atenção tanto para essas questões da língua quanto as questões da ciência e dos princípios espíritas. Por isso que eu gosto das suas apresentações.
Quando Allan Kardec fala, espíritos disseram que encarnaram em Marte, ele não está confirmando, porque ele não foi em Marte. Ele não chegou em Marte para dizer, olha, cheguei lá e tem. Ele diz que espíritos disseram que fizeram isso. Então, ele está endossando? Não necessariamente. Ele está apresentando. E veja, por exemplo, o senhor Rose recebia o Espírito de Verdade, recebia o Espírito Jorge. Lá na Revista Espírita tem lá o Espírito Jorge dizendo que em Vênus era uma beleza, era fresquinho. Bom, ele descreve quase Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, né? O Vênus. E Allan Kardec diz, olha só, não vou assinar embaixo essa mensagem. Porém, ela pode representar um tipo de vida que deve haver em algum mundo habitado. Então, a gente atropela o que o texto, passa muito rápido sobre o texto completo e acaba dizendo assim, Kardec errou porque disse que tinha vida em Vênus. E ele apresenta a informação do espírito e depois explica, olha, de qualquer maneira, é um tipo de vida que deve existir em algum mundo. Agora, quando chegar em Vênus é que a gente vai saber, né? É impossível, mas... Então, a questão do diálogo da ciência com o espiritismo, ele passa por isso. Quando nós entramos numa alçada que não é do espiritismo, vamos esbarrar com um astrofísico derrubando tudo que a gente fala. Tudo que a gente fala. O pessoal tem o Alexandre, esqueci o sobrenome do Alexandre, que é lá da Unicamp, que é professor da Unicamp. Ele corta um dobrado, porque ele é massacrado pelo pessoal da física da Unicamp, com conceitos que são impossíveis na ciência. E aí ele apresenta o texto de Allan Kardec. Olha, ele escreveu assim. Assim ele deixou em aberto a questão, e aí o camarada fala, não, desse ponto de vista eu não posso, não tenho como contestar. Eu não tenho como contestar. Tá? Fabiano? Eu? Você aí falou sobre atualização e tudo. Eu vou fazer uma observação para você e outra para a Rosa. O trabalho do Zanata, publicado pelo Leon Denis, sobre a Gênese, numa versão atualizada, segundo as conquistas da NASA e tudo mais. Queria saber sua posição com relação a isso. E, Rosa, falando-se tanto de Gênese para lá e Gênese para cá, sua área genética, você é doutora em genética, você tem alguma observação com relação a essas questões em agênese? Estou aproveitando muito aqui, derivando um pouco. Das ciências mais modernas, né, como a genética, eu acho que a genética ela é muito específica, ela vai nos trazendo, principalmente com a epigenética, né, a nossa relação com a interação entre o genoma que você traz e o mundo habitual, e o mundo, né, e o meio ambiente, né, a relação entre você e o meio ambiente, e isso vai de acordo com toda a doutrina espírita que nos mostra como essa nossa interação com o meio ambiente, né, está relacionada à sua própria evolução. E a genética mostra exatamente isso, que existe sim, você pode ter um genoma, mas o seu comportamento tem um papel muito decisivo, principalmente na sua saúde, né? Você, na realidade, é responsável por isso. Não nos ajuda muito nessas questões que a gente tem tantos questionamentos e tantas dúvidas. Eu acho que, nesse ponto de vista, em relação à espiritualidade, meio ambiente, eu acho que a física quântica vem nos ajudando muito mais, porque ela vem nos mostrando a possibilidade realmente dos mundos paralelos, muita coisa que aparece talvez só agora no século XXI, que só agora talvez o homem esteja mais preparado para compreender, né, que cientificamente não existe só
o mundo físico da Terra, a possibilidade do mundo espiritual, esclarecendo que realmente existem a possibilidade de outros planetas habitados, a possibilidade da interação entre os habitantes da Terra, né, e esses outros mundos, pelo menos a nível da própria física quântica, da interação, das ações muita coisa que a gente vem aprendendo nessa interação entre esses diversos mundos, que isso realmente, sendo tudo a natureza, né, toda formada pelos elétrons, as subpartículas, essa possibilidade de interação fica muito possível cientificamente, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a genética vai melhorando muito a nossa compreensão sobre a nossa formação material. Talvez talvez a física quântica explique muito mais essa outra parte entre a interação espiritual. Sim. Posso falar sobre essa questão? Sim. Então, vamos lá. Lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, Allan Kardec publica um texto do Espírito Lázaro. Um texto onde ele fala sobre os instintos. E Allan Kardec coloca a seguinte observação: apesar do nosso respeito pelo Espírito Lázaro, que nos tem brindado com tantas e tão belas dissertações, permitimos-nos discordar de sua opinião no que concerne às últimas proposições, que é sobre os instintos. Pode-se dizer que há dois tipos de instinto: o instinto animal e o instinto moral. O primeiro, como diz muito bem Lázaro, é orgânico, é dado aos seres vivos para sua conservação, bem como a sua progenie, é cego, é quase inconsciente, porque a providência quis dar um contrapeso à sua indiferença e à sua negligência. Já não é assim com o instinto moral, que é privilégio do homem e que pode ser definido assim: propensão inata para fazer o bem ou o mal. Ora, essa propensão se prende ao estado de maior ou menor avanço do espírito. Então, Allan Kardec, mais uma vez, está separando as coisas. O espírito, tal como Galileu, o espírito Lázaro entrou um caminho errado. E Allan Kardec falou: olha só, tem um instinto material, ele é orgânico, ele é animal. E aí a ciência é quem vai revelar tudo sobre essa questão do instinto animal. Porém, existe um instinto chamado instinto moral. Esse instinto moral é uma tendência, uma propensão, é uma compulsão, podemos dizer assim, em fazer o mal ou fazer o bem. E esse instinto moral, ele não tem nada a ver com a hereditariedade, isso está em outros textos. Ele não tem nada a ver, o corpo procede do corpo, e o espírito não procede do espírito, está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse instinto moral é espiritual, é progresso que o espírito alcançou ou não alcançou. As questões orgânicas são materiais. Então, o princípio espírita filosófico está aqui, imorredouro. O tempo pode passar, os séculos e os milênios, que esse princípio filosófico e moral não vai ser alterado. Embora sobre os instintos, hoje a gente já tem os 4 instintos principais, as subdivisões, a causa dos instintos, o fenótipo, o genótipo, tudo que a professora estuda e mergulha. E aí a física quântica, que é uma ciência da matéria, ela não é espiritual, ela é da matéria. Eu sei que muita gente discorda, mas os livros da questão de física quântica são livros de física. Física mesmo, né? Tem a física clássica, física newtoniana, física quântica, são livros de física mesmo. Aí sim, você vai, através da ciência material, desvendar as questões relacionadas à matéria, fazer as analogias, os paralelos e as consequências, comparando com as ideias filosóficas e morais do espiritismo. Mas aqui o princípio ele está pronto. A questão é que a gente não fica muito satisfeito só com esse princípio, né? Mas eu vou discordar um pouquinho de você. Na realidade, a física quântica, ela te mostra que vai muito até de encontro à própria doutrina espírita, que não existe matéria. Matéria, na realidade, é energia condensada, né? Eu acho que só isso, você saber que tudo no universo é energia, e essa energia, ela precisa ter um princípio diretor, a compreensão de que realmente existe um princípio inteligente que
que, que na realidade comanda toda a matéria, isso é muito o que a própria doutrina espírita nos diz. Né? Você precisa ter um princípio inteligente dirigindo toda essa organização interatômica, ela é dirigida por esse princípio. Sim. E a matéria, você pode usar, claro, é a energia. Sim, o princípio material para se chegar a Deus é perfeitamente plausível. Eu me lembro que na época do Projeto Genoma, um esforço mundial de decodificar o Projeto Genoma, o líder mundial desse Projeto Genoma, ele era absolutamente ateu. E aí ele vendo as sequências matemáticas da decodificação, da exposição, né, da codificação, vamos dizer assim, do projeto do genoma humano, ele falou, é impossível isso ser obra do acaso. Aí ele começou a acreditar em Deus. Tem um livro sobre isso, A Linguagem de Deus. Eu mostro para vocês no próximo estudo. Ele escreveu um livro, o livro dele é de chorar. Sim. Ele termina o Miller, né? trabalho dele publicado em revista, né, internacional, que teve uma edição da Nature só sobre isso. Ele termina a parte dele falando exatamente isso. Agora eu sei que existe Francis, né? uma energia que nos comanda. Francis alguma coisa. Tem um livro dele. Então, sim, mas o princípio filosófico espírita é outro. O princípio filosófico espírita é outro. Voltando à questão da astronomia, então eles dizem lá, olha só, essa matéria que se estuda, que se vê no universo, a massa, a poeira, seja o que for que você chamar, o quanto, não importa. Isso é 5% da matéria do universo. Existe uma outra matéria que é mais 25% dessa matéria do universo, que é chamada de matéria porque não se sabe o que é. E é chamada de escura porque não se sabe o que é. Não é que ela seja escura, não se sabe o espectro de cor dela. Nem se ela é matéria de verdade, mas os efeitos dela existem. É chamada matéria escura, mais 25%. Bom, deu 30%. E os outros 70%? Eles chamam de energia escura, que não é energia e muito menos escura. Só que por falta de outro termo, e porque eles não podem usar mais a palavra fluido, não podem usar mais a palavra éter, não podem usar nada disso que acabou sendo apropriado pelas religiões e pelo misticismo, pelo esoterismo, é chamado de energia escura, que aí são os outros 70% da matéria, entre aspas, que existe no universo. Então, a própria ciência ainda não sabe todas as características da matéria, mas isso em nada bate de frente com o conceito de fluido, que aí é o assunto da Gênese, não é o assunto da nossa pobre obra Viagem Espírita em 1862. Mas, veja bem, não tem problema. Como a gente conversou no início, os estudos, os textos, eles são interrelacionados, são interconectados, são interdependentes. Então, mais do que esgotar o conteúdo desse capítulo, é apresentar ao espectador a possibilidade de, em cada obra de Allan Kardec que a pessoa abrir, ela ir buscar o desenvolvimento daquela informação nas outras obras, porque foi assim que foi estruturada de uma forma granítica, muito bem delineada, todo o edifício da filosofia espírita, com os 23 livros em português que nós temos. Tá? Quando houver um momentozinho aí na sua respiração, você, por favor, diga o que você... Eu fiz uma observação sobre a publicação do Zanata. Sim, desculpe. A edição da... Olha, em relação à tradução, eu adoro ela. Em relação à tradução do Leon Denis Editora, eu adoro essa tradução. Eu sempre comparo com a do IPEAC, que, na verdade, é da FEB, né? Eu vejo a tradução do kardecpedia.com também, que é uma tradução que o próprio grupo lá do Cosme Massi vai aprimorando, né? E vejo essa da Leon Denis, que é, se não me engano, eu estou ficando com muito nome, é Maria Escudeiro? Não. Esqueci o nome da tradutora. É um trabalho de Escudeiro, né? É uma tradução muito boa mesmo. E as observações que ele faz são muito interessantes, porque apresentam um rodapé de atualização da informação, mas em nada isso altera o princípio filosófico espírita.
Ele fala só sobre dados da época. Então, digamos, a circunferência da Terra é tanto, mas, na verdade, corrigindo para os dados atuais é tanto. Na época se dizia isso. Eu não vejo isso como um prejuízo. Só que muitas coisas que ele escreve ali já estão desatualizadas também, né? Já estão desatualizadas. Mas esse é o meu livro de estudo, com as observações da Nata. Mas já estão desatualizadas também. Será que não seria melhor atualizar com gramática as obras de Allan Kardec? Esse é um questionamento, tá? Será que não seria interessante fazer atualizações usando explicações em relação à língua portuguesa? Olha só, o que acontece? Teve uma época aí que eles queriam pegar as obras de Machado de Assis, que eram muito difíceis, muito complicadas, e reescrever de uma forma mais simples. Essa é a maneira de cada vez tornar o brasileiro mais burro. Você vai puxando para baixo, para baixo, para baixo. A queda, gente, ladeira abaixo é infinita, você não consegue parar a queda. Em vez de pegar o Machado de Assis e reescrever, tirando a beleza... Bom, eu não sou o maior leitor da literatura brasileira, mas Machado de Assis está entre os melhores, se não é o melhor. Não tanto no conteúdo assim, né, da história, etc., mas em relação ao conhecimento da língua portuguesa, eu acho que ninguém bate ele, né? Então, não é melhor ensinar a língua portuguesa usando o texto do Machado do que pegar o Machado e transformar num Fabiano escrevendo? Pô, então, eu acho que então mesmo se deveria fazer com Allan Kardec. Não é melhor, em vez de ficar corrigindo a parte científica, mostrar a maneira como ele redigiu o texto de forma que o conhecimento científico ele ali é colocado como uma teoria, uma incerteza, uma hipótese a ser confirmada ulteriormente, e destacando ali a parte da filosofia espírita, que é o que importa, né? Então, dessa parte 1 da Gênese, são 5 capítulos espíritas e os outros todos do conhecimento científico da época. Tudo bem. A pessoa vai ler e fala, esse aqui é o conhecimento científico da época. Já sei que eu tenho que estudar de novo isso aqui com mais atualidade. Mas o que é espírita, não. O 1, 2, 3 e 4 e os 2 últimos da primeira parte, que é a Gênese, esses aí são para guardar. Se quiser, você grampeia as outras, se quiser, né? Eu não quero, a gente está estudando tudo. Grampeia as outras e lê o que precisa da filosofia espírita. Acho desnecessário. Eu, com as crianças aqui, eu estudo a Gênese. E eles mesmos falam, professor, isso aqui era antigamente, dizia, isso está errado, blá, 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 blá. Conforme a dona Rosa falou, até crianças já sabem atualizar aquela parte. Mas a parte espírita, não. A parte espírita, eles recebem como o novo e o importante, né? Bom, vamos lá. Então, ele toma por... Quando ele coloca assim... Fabiano, com licença. Para fazer justiça aqui, as tradutoras e tradutores, que são pessoas importantíssimas para os nossos estudos, eu estou aqui com a edição do Leon Denis, do Céu e o Inferno, que também é de A Gênese, todas as traduções são feitas pela Albertina Escudeiro Seco. Isso. Mas tem um que tem uma tradutora que é a Dona Maria Alcântara, né? Olha, eu visitava algumas vezes o Altivo Panfiro, né? Essas questões de internet, nossa, ele estava super na vanguarda. Toda vez que eu encontrava, ele me puxava pela mão e ficava batendo uns papos muito interessantes. Lembro dele a propósito aqui desse regulamento, que ele dizia assim, camarada vem aí, o cara tem um centro espírita com 10 pessoas, ele vem aqui querer dizer o que eu tenho que fazer no meu centro espírita, que tem não sei quantas mil pessoas. Essa era a visão dele, tá? Eu gostava muito de conversar com ele, realmente uma inteligência extraordinária. Nosso grande altivo, beijo para ele. Beijo para ele. Quando Allan Kardec fala se colocar sobre a proteção de um espírito tal, não é só para botar o nome na porta do centro espírita. Não. Esse espírito ele vai ser evocado para dialogar e trazer esclarecimentos. Aí fala assim, mas peraí, a gente acha que esse espírito é bom. E se ele não for um bom espírito? Não tem problema. Se existe no grupo comunhão de pensamento, comunhão de sentimentos, em torno do bem, em torno de praticar o bem, realmente conhecer a vida espírita, um outro espírito vai assumir
aquela proteção, e aí você vai chamar ele de, digamos, um espírito, né? Alguém que a gente venere, mas não seja um espírito superior. A gente achava que é, mas não é. Quem é o juiz é Deus. Não tem problema. Esse espírito superior, você vai chamar ele pelo nome errado, ele não vai se incomodar. Porque para ele o nome já não faz a menor diferença. E se ele quisesse revelar o seu nome verdadeiro, talvez a gente não conseguisse pronunciar, porque não está em português, está em outra língua. Né? Então, isso não é o problema. Aí esse espírito será evocado para ser o orientador, não para seguir bovinamente o que ele diz, mas essa questão da revisão dos textos. A gente não, os espíritos são os homens e mulheres que viveram na Terra, eles têm seus sistemas pessoais, seu conhecimento pessoal, como Allan Kardec fez com Lázaro, como Allan Kardec fez com Lamennais, nós fazemos com os espíritos também, mas o espiritismo não vive sem os espíritos, precisamos da opinião deles também, né? Por isso que Allan Kardec ensina a chamar o espírito guia de anjo guardião. Tudo bem. Você quer chamar pelo nome conhecido, reverenciado? Não tem problema, ele não vai ficar ofendido. O nome dele a gente não consegue mais falar, que deve ser outra língua, outro te amo, outra vida, etc. Chame só de anjo guardião, se você quiser, ou só de espírito guia, se você quiser. Não tem problema para entender que a ação dele sobre a sua vida será moral. Né? Então, esse presidente é para trabalhar, tá? Ele é chamado para trabalhar. E o cara lê e assina que concorda. Ele toma por divisa: fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há verdadeiro espírita. Então, vejam, em 2 parágrafos, já definimos o que é, quem pode entrar, o que a pessoa vai fazer e, em primeiro lugar, quem nós somos e no que nós acreditamos. É muito importante todos saberem quem são. Nós somos um grupo de estudiosos da genética, nós somos um grupo de pessoas que têm interesse por gastronomia, por ter interesse em impressionismo. Quem você é precisa estar bem claro na mente de todos. Hoje, o pessoal que trabalha com empresas, com administração, com gestão moderna, acha isso absolutamente até manjado, né? Mas não naquela época. Saber quem você é e o que você vai fazer. Então, ficam todos com o mesmo, olhando na mesma direção. Podem até ter opiniões diferentes, cada um pode até ter uma visão diferente, mas está todo mundo olhando para um só lugar, que é a salvação é feita pela caridade, não é pelo número de mensagens recebidas, não é se você faz muita palestra ou pouca palestra, é a caridade. E quem é o espírita? É o que faz a caridade. Sem caridade não existe verdadeiro espírita. Então, com essas 2 sinalizações, o caminho já foi apontado. Agora falta seguir o caminho. Né? Aí ele fala sobre o número de titulares, é importante saber, definir. O que a pessoa no grupo precisa ter? Ela tem que ser perfeita? Não, ela tem que ter dado provas suficientes de conhecimento acerca do espiritismo e sua simpatia para com essa doutrina. Aí fala assim, mas isso daí é o óbvio. Não, gente, não é o óbvio. Né? Em 2010, 2011, 2012, houve uma mudança do Código Civil Brasileiro em relação às instituições religiosas. Né? Então, na época, eu colaborava com, acho que ainda era USERJ, na área de ações estratégicas da USERJ, e a gente via essas questões da revisão, como os centros espíritas iriam se adequar ao novo Código Civil. Aí, também nas instituições que eu participava, a gente refazia os estatutos. Gente, cara, os estatutos que a gente fazia, meia culpa, minha máxima culpa. Tinha de tudo, menos essa questão filosófica. Que até abordava aqui o objetivo é assistência, mas não esse pensamento de nós acreditamos em quê? É a caridade que faz o espírito progredir, salva, faz ele melhorar, faz ele sair da sua condição de um espírito impuro e ele vai se purificando. E como você reconhece um espírita? Pela caridade. Caridade por pensamentos, por palavras, por atos. E esse norte é importante
para que não aconteça o seguinte: a gente sai da reunião já falando mal do coleguinha. A gente já sai da reunião, começamos a fofoca do coleguinha antes da reunião e continuamos a fofoca do coleguinha depois da reunião. Então, esse princípio é fundamental. Se o tempo não volta, né? Se eu voltasse em 2011, 2012, o que eu sugeriria nas instituições que eu colaborei? Então, agora eu vejo até que eu não colaborei, né? Eu atrapalhei. Mas a vida é assim, a experiência é um farol que ilumina para trás, dizia Pedro Nava. Seguir o regimento, o estatuto, nesses princípios apresentados. Se for uma instituição grande, está lá no Livro dos Médiuns; se for uma instituição pequena, nesse resumo. E essas questões administrativas, num regimento interno à parte. Você pode fazer isso, faz um estatuto principal e um regimento interno onde entram todas as questões operacionais, logística, fluxo, sócios, associados, etc, 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 etc. Né? Num regime que esse pode ser mudado, atualizado com mais facilidade que um estatuto normalmente precisa de maior número de sócios, né? Ou unanimidade, enfim, por aí vai. Não lembro em relação ao Código Civil como funcionava isso. Mas a pessoa tem que ser espírita. Ora, quantas pessoas que eu vi participarem de atividades, de irem, na verdade, nem queria ser espírita, mas achava interessante, enfim. Não que ela não possa estudar, mas nós estamos falando de reuniões, né? De reuniões. A sociedade determinará a natureza e a extensão das provas de garantias a serem oferecidas, bem como a forma de apresentação e admissão na reunião, comunicação com os espíritos, tá? Grupos de estudo, ok, é ler e discutir. Grupos de estudo que está lá nas perguntas formuladas pelos grupos, ele fala sobre isso. Toda pessoa que preenche as condições exigidas pode ser admitida sem distinção de culto ou nacionalidade. Então, vejam, o ingresso ele é muito mais moral do que realmente social. Aliás, ele não é nada social, ele é puramente moral. A sociedade exclui quem quer que possa trazer elementos de perturbação ao seio da reunião, por qualquer causa que seja, ocasionando assim a perda em discussões inúteis. Fala assim, nossa, mas que coisa dura, não, gente. Isso é uma proteção que Allan Kardec estava sugerindo aos grupos espíritas. Eu tive uma atividade que a gente precisou afastar uma pessoa dessa maneira. Fala, olha, você está trazendo perturbação. Era uma questão bem chata, né? Bem séria, de assédio, assim, uma coisa meio bem desagradável, numa mocidade espírita. Aí a gente pegou o regimento, mostramos, olha, essa questão ela está prevista, você vai ser suspenso, não pode botar os pés aqui dentro durante 1 mês, você está sendo suspenso, você vai se afastar da atividade. Se reincidir, você pode ser desligado da instituição. Negócio desagradável, né? Mas a pessoa não ia desistir, não, porque quem está fazendo a coisa errada, ela está se lixando para regulamentos e normas. Aí a forma de impedir de verdade foi, e tem mais, eu vou pegar cada pai das suas vítimas desse seu assédio, cada pai eu vou ligar e avisar e mandar vir aqui para conversar contigo sobre esse assunto. Vamos ver se você conversa de frente, cara a cara com os pais dessas pessoas. Obviamente, o cara sumiu para sempre, né? E disse assim, poxa, mas esse é um absurdo. Sim, mas quando você faz um seguro contra incêndio, você não faz seguro contra incêndio esperando que vai incendiar. Você fala, queira Deus que nunca pegue incêndio. Mas se incendiar, eu tenho seguro. Então, muitas questões que Allan Kardec apresenta aqui são um seguro. O critério de admissão já é um critério muito bom. Mas caso dê errado, o grupo tem esse seguro e as pessoas assinaram, né? Concordaram. Será redigida uma relação de todos os membros com menção a seus endereços, profissão e data de admissão. Todos os membros devem se... Olha só. Todos os membros devem se reciprocamente benevolência e cortesia. Gente, já vi reunião de conselho, né? Uma brigalhada braba.
E aí um dos camaradas levanta e fala assim: você, como pedreiro livre, maçom, né, não poderia falar comigo, eu sou do grau hierárquico tal, você não está agindo com bondade, com as coisas lá da maçonaria. O outro fala: o senhor tem razão, peço desculpas, eu, como um grau inferior, não poderia realmente, então peço desculpas a você e a todas as pessoas. Tá, tudo bem, ali dentro da maçonaria existe esse código, mas o nosso código é o espírita, e o espírito diz assim: todos os membros devem-se reciprocamente benevolência e cortesia. Em todas as circunstâncias, colocarão o interesse geral acima das questões pessoais ou de amor próprio e agirão uns para com os outros segundo os princípios da caridade. Pode ser que numa reunião dessas, porque tem grupos que têm assim, tem um conselho de 5 pessoas. Quem são aquelas 5 pessoas? Pessoas que nem queriam estar lá no conselho. Fala: pô, seja aí, aceita, por favor, não tem ninguém. O cara tá. Tem assim. Mas tem organizações que tem muita gente no conselho. Quando eu digo muita, 200 pessoas no conselho. E aí você vê de muitas coisas interessantes, tá? A gente assiste muitas coisas interessantes. Talvez fosse caso, diante das reuniões dos conselhos, ler o que todos assinaram. Todos devem se reciprocamente benevolência e cortesia. Eu fui numa reunião de conselho que eu fui vaiado por 200 pessoas no mínimo. Não é vai assim, não é. Aí, o que eu pude fazer? Eu falei assim: epa, entrei no desfile, entrei no conselho da escola de samba e não sabia, né? Vaiado para valer. Dizer que é agradável, não é nem um pouco agradável. Mas será que as pessoas, se fossem rememoradas desses aspectos, não poderiam, antes de vaiar, né? Vaiar mesmo, fora, tipo, olha, gente, bizarro. Se elas lessem, será que elas não iriam se compenetrar? Olha só, eu assinei isso. E aí o presidente do conselho, ao final, fala: lembro a todos que são os deveres de um espírita e nós ainda assinamos concordando com esses princípios. Tá? Muito bem. Então, tem que agir um com os outros de acordo com o espírito da caridade. Quando o grupo for julgado muito numeroso, aí ele fala sobre a questão de não deixar extrapolar um grupo numeroso, e eu vi na prática isso acontecer não uma vez só. Os diversos grupos ou sociedades de uma mesma cidade, constituídos espontaneamente ou nascidos de um núcleo comum, gerindo-se pelos mesmos princípios e trabalhando por um mesmo fim, devem manter e alimentar laços de simpatia, fraternidade mutuamente. Em consequência disso, evitar todas as causas de desinteligência. Nota: em caso de dissidência, aquele que crer estar com a razão deve prová-lo por um espírito de maior caridade e maior benevolência. O lado errado será, evidentemente, aquele que denegrir o outro e atirar-lhe a pedra. Então, vejam, o princípio é moral. Não é essa questão de se você está atrasado no pagamento da sociedade, não é porque você não pagou um ano tal, etc. Não que isso não seja importante, tá? Então, a gente está na pior financeiramente, é que sabe que a instituição espírita fica numa situação horrível. Não estou dizendo que isso não tem importância, mas o sentido, o significado que fazem da instituição ser espírita é o sentido moral, como estão aqui no regimento, considerações de ordem moral. Não vamos chegar até o final, tá? Só para a sociedade se reunir às tantas horas e presidida pela mesma pessoa, sempre que possível. As sessões das TANA reservadas a membro, então ele separa, né, os tipos de reunião. As demais sessões poderão ser admitidas assistentes estranhos, se isso for julgado oportuno. A admissão de visitantes estará subordinada a condições que a sociedade fixará. Não obstante, ela recusará de maneira absoluta toda e qualquer pessoa que estiver sendo atraída por simples curiosidade e não tiver nenhuma noção prévia na doutrina espírita. Gente, em 1980, 81, eu fui numa instituição espírita que era assim, ó, tinha uma mesa onde ficavam os médiuns,
acontecia reunião chamada reunião de desobsessão, tá? Ali dos médiuns, 2 ou 3 espíritos recebiam a desobsessão, a educação moral do desencarnado, e atrás dessa mesa a plateia de gente para burros. E aí ficava aquela plateia assistindo a reunião de desobsessão com os olhos arregalados. Eu sentava na primeira fila, eu adorava aquele show, aquele espetáculo. Até porque tinha lá o doutrinador que chegava mansinho, e ele vinha com aquelas palavras de amor, aí o espírito nunca conseguia, nunca queria, aí vinha aquele doutrinador que tinha uma vozona: você vai sair daí agora, vai abandonar todo o seu mal, larga essas armas aqui, nós vamos fazer todos os trabalhos que você fez contra aquela pessoa. O povo caía para trás, muitos torciam pelo obsessor, outros torciam pelo doutrinador, ou seja, depois eles pararam, tá? Em 1982 ou 83. Eles pararam. Mas durante décadas foi assim. Foi assim. Entenda, não estou debochando, estou até ironizando, também não estou dizendo onde é, mas é uma observação, uma ilustração de como esse texto é atualizado e é importante. Lá, se a pessoa tivesse... Lá na Revista Espírita tem o Boletim da Sociedade, né? E onde tem o caso do falso São Luís. Um espírito que se apresenta como São Luís entra numa reunião e transmite comunicação, e Allan Kardec acha que é São Luís mesmo. Depois ele revê a comunicação e fala: mas isso aqui tem algumas incoerências. Evoca o Espírito São Luís, e o Espírito São Luís não era eu mesmo, não, era outro espírito. Aí Allan Kardec fica, aspas, tá? Meio brabo. Você deixou um espírito se comunicar no seu nome? Eu falei assim: sim, deixei. Você viu as pessoas que entraram na reunião e não faziam parte do grupo? Você percebeu? Aí Allan Kardec explicou: mas havia um interesse nisso. Eu falei assim: tá bom, então o interesse é um interesse que os olhos viam, mas o espírito entrou e enganou vocês. E aí Allan Kardec aperta o Espírito São Luís, aí vou resumir na minha maneira tijucana de expressar. Aí o São Luís fala assim: mas você não é o Allan Kardec? Você que tinha que ter visto isso. O senhor que tem que te dizer. Você é Allan Kardec. Não foram exatas essas palavras, mas o sentido é esse do texto lá do falso São Luís. E Allan Kardec ele chama a atenção para essa questão de quem está presente na reunião, para que a reunião obtenha êxito, né? 7. Vamos parar por aqui, então? Pode ser? Eu aproveito a oportunidade para dizer que, já que nós fizemos interrupções, não é, Rosa? Eu apanhei aqui o Céu e o Inferno, que é a edição do CELD, e agora eu apanhei da Gênese, porque você fez uma observação de que não seria a Albertina a tradutora de A Gênese, mas a Gênese é a tradução de Albertina Escudeiro Seco. Então, as duas obras são traduções competentes, cuidadosas. Ela tem formação em língua francesa, da nossa querida Albertina. Um abraço para ela pelo trabalho que ela tem realizado tão lindamente. Então, você pode avançar um pouco, porque acho que não daria para você fechar não tudo. Dá. Só para concluir, eu vou dizer o seguinte: Allan Kardec, em algum momento, a pessoa vai assinar por ler esse regimento, concordando que não vai ficar ofendida, melindrada com as críticas que as comunicações vão receber, e mais ainda, dizer que as comunicações não pertencem ao médium, pertencem ao grupo espírita, que pode reler em ocasiões oportunas, pode editar, pode modificar, pode publicar, e o médium não tem nada a ver com isso. Ou pode rejeitar, como não sendo uma comunicação completa do ponto de vista de conteúdo e de forma. Então, essa questão da propriedade da comunicação fica muito clara. Allan Kardec, ele, não só no Livro dos Médiuns, mas nesse texto, ele deixa explícito que não é o próprio médium quem tem que ser o último juiz da comunicação. Se a comunicação vem através dele, ele já analisou, ele já conseguiu apurar tudo que ele é capaz. Então, outro de fora, guardando uma distância emocional, tem que fazer análise daquele texto.
E outra coisa, os espíritos têm que ser chamados a fazer a análise daquele texto. E o texto depois tem que ficar guardado e, posteriormente, ele ser analisado. Tá? Isso é muito importante. Um caso famoso, que é do Sr. Rose, né? O Sr. Rose, em 1859 e 1860, ele é um médium sonâmbulo, ele recebia as mensagens do Espírito de Verdade, outros espíritos. Era um médium que Allan Kardec, o Espírito Jorge também, mas o Espírito de Verdade, Allan Kardec tinha muito em consideração e usava muito a mediunidade do Sr. Rose para fazer revisões, para obter explicações, né? Era realmente um médium confiável e seguro. Porém, em determinado momento, o Sr. Rose recebeu mensagem de espírito que Allan Kardec disse, olha, esse espírito não é o espírito de verdade. Não é o mesmo espírito. Vejam, ele era um médium sonâmbulo. A assinatura era igual. A caligrafia, que não era dele, do Sr. Rose, era a mesma. O estilo era muito parecido. E Allan Kardec disse, não são esses espíritos. E aí o Sr. Rose, ele sai da Sociedade Parisiense dos Espíritas, em 1861, ele já não está mais na Sociedade Parisiense dos Espíritas, publica obras de O Espírito de Verdade, bem diferentes dos princípios filosóficos espíritas, e hoje nós não sabemos quais são esses livros. Não conseguimos acessar nem por curiosidade histórica, nem como estudo de documentação histórica para pesquisa e para esclarecimento. E ele se desviou totalmente da questão. Então, e era um médium moralizado, seguro, sonambúlico, a comunicação tinha um grau de precisão muito grande, era realmente o Espírito de Verdade que se comunicava e desviou-se completamente, por não, vamos dizer, seguir nem no livro dos médiuns, é o regulamento interno da sociedade, que a mensagem não é minha, vai ficar para a sociedade vai estudar e ela decide ou não se aquilo é bom para publicação ou fica só como um estudo interno da sociedade parisiense. Por isso que Allan Kardec parou de publicar o boletim da sociedade, né? É espetacular o conhecimento que a gente garimpa ali, mas ele deixou de publicar, né? Porque era uma coisa mais interna da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vou dar um exemplo para vocês. Existem comunicações, tem um livro, né? Gente, eu estou com uma memória, muito livro, e tudo guardado já em outro lugar, que eu não consigo pegar com facilidade. Mas um livro que publicou as comunicações através da mesa girante da época que o professor Eurípides Barçanufo estava encarnado, né? Ele usava muito a mesa para fazer a comunicação com os espíritos, né? E aí as pessoas leem aquelas comunicações e só fazem muita crítica, mas veja bem, eles tiraram aquilo de um livro de atas, né? O grupo espírita que ressuscitou essas comunicações retirou do livro de atas da sociedade que o Eurípides Barçanufo presidia. Mas não era esse o objetivo, publicação não era para dar publicidade. Aí você faz uma confusão danada, até meio prejudicando o trabalho do próprio Eurípides Barçanufo quando encarnado, né? Pouca gente leu esse livro, nem todos têm acesso, né? Então não é de grande editora, mas o regulamento está ali para dar a direção. Por isso que são conselhos importantes, preciosos para o movimento espírita de todos os tempos, ou pelo menos enquanto nós formos espíritos da terceira ordem. Quando chegarmos na segunda ordem, tudo bem, muda tudo, tá? Deixa para lá. Mas enquanto formos da terceira ordem, eles estão atualizadíssimos. Então é isso, peço desculpas aí pelo horário, agradeço a participação, muito bom estudar junto com vocês, agradeço muito. É muito bom estudar com você também, Fabiano. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu ainda não fiz a programação para o próximo ano, eu estou aqui muito envolvida com muitas coisas ainda importantes para o ICEB, mas eu vou fazer um painel também no início do ano. Este ano eu fiz 2 painéis, eu não sei se farei 2 ou 1 painel no início do próximo ano, 2023.
Então, eu estou propondo aqui que nós façamos, e aí vamos fazer um seminário para nós discutirmos estas questões que hoje começamos a estudar e não terminamos. Não terminamos porque fizemos o que é um objetivo do Instituto, que é um instituto de estudos avançados e de diálogo entre os seus associados e os seus expositores. Nós hoje tivemos aqui a honra de 2 expositores, Fabiano Pereira Nunes e Rosa Martins. Então, nós vamos fazer um seminário, está bem, Fabiano? Janeiro não devo estar no Rio, janeiro. Sim, mas provavelmente vou fazer só em fevereiro. Tá. Então, aí nós vamos fazer um seminário para nós analisarmos estas questões. E aí, quem sabe, nós podemos pensar juntos uma forma de apresentarmos esses itens de forma a ensejar a participação maior das pessoas. Nós vamos pedir que todos... Mas qual assunto? Ciência espírita? Conduta espírita? Não, podemos fazer isso mesmo. Depois nós conversamos. Então, vamos fazer esse estudo de uma forma mais abrangente do ponto de vista dos que nós esperamos possam participar diretamente na apresentação. Eu continuo pedindo que todos façam a divulgação do Instituto. É muito importante nós fazermos isso para buscarmos, como temos pedido, buscarmos um reforço material, presencial, naturalmente, mesmo que seja pelo Zoom, pelas outras formas, para que nós possamos dar continuidade às atividades do ICEB. As atividades estão postas aqui, do nosso ponto de vista, com grande qualidade, com especialistas nos estudos que nós trazemos aqui, temos tido a preocupação de buscarmos um leque variado de opções pelas várias facetas da doutrina espírita, de modo a satisfazer os vários interesses, as várias tendências, as várias disposições para a angulação dos próprios estudos, porque a doutrina espírita é extremamente, como é que eu vou dizer? Ela é extremamente prenhe, digamos assim. Ela é prenhe de possibilidades de abordagem. Então, nós podemos abordá-la sob vários aspectos, e é exatamente o que também nós temos, por exemplo, nas obras de André Luiz, de Emmanuel, que buscam uma abordagem mais ampla, cada qual sob uma angulação dos mesmos princípios, da mesma essência da doutrina espírita. Então, vamos divulgar, por favor, o ICEB, porque se nós não conseguirmos ampliar esse escopo, o nosso esforço estará tendo muito pouco retorno, e isso no mundo atual, em que nós também estamos vivendo na matéria, nós não poderemos sustentar, viabilizar o Instituto. Mas nós confiamos no plano espiritual, nos nossos mentores, nos nossos expositores e em todas as pessoas que tiverem conhecimento dos nossos estudos e, portanto, virão ter acesso a eles. Então, rogando a todos essa divulgação, nós, então, vamos perguntar se você ainda quer fazer uma observação, Fabiano? Não, só agradecer, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Rosa, você quer fazer uma observação? Só agradecer ao Fabiano, que está me ajudando a reler a Revista Espírita. Muito bom. É um prazer. E a recíproca mesmo, esses estudos que nós tentamos fazer, são primeiramente para mim, né, que tem vergonha até de dizer, comecei no Espiritismo aos 14 anos. Aí a pessoa fala, pô, mas não melhorou nada? Melhorei. Vocês aqui não sabem como era antes. Tá? Melhorei bastante.
Vou até contar rapidamente aqui um caso. Eu tinha um professor de história, um grande professor de história, mas ele era uma das minhas principais vítimas. Ele tinha um problema de audição. Nossa, coitado desse professor de história. Ele já está até desencarnado. Me desculpa, professor Lobo, já pedi várias vezes desculpa. Aí, com 15 anos, 16 anos, já estava um pouquinho melhor em termos de calma dentro da sala de aula. Mas aí encontrei esse professor numa palestra do Divaldo. Aí fui correndo para falar com ele. Falei, professor, o senhor é espírita? Ele olhou para mim assim e falou assim, eu sou. Assim, eu também sou espírita. Você se converteu hoje? Falei, não, há muito tempo. Você é espírita há muito tempo? Ah, tá, tudo bem. Essa pergunta eu nunca esqueci. Você se converteu hoje? Não, não converti. Não, já tem uns 2 anos. Ah, tá, tudo bem. Que maravilha termos professores. Mas então, só para concluir. Então, eu praticamente, de 2010, 2011, eu estou redescobrindo as obras de Allan Kardec, lendo bem devagar, bem devagar. Tão devagar que eu não sei nem se eu vou conseguir concluir nessa encarnação. Está devagar demais. O importante não é nós cobrirmos os livros, né? Quer dizer, vencer os livros inteiros. É importante você entender o que você está lendo, está estudando, porque ler é diferente de estudar. Nós todos sabemos disso, né? E aqui nós buscamos estudar. Primeiro nós lemos, depois, e junto, imediatamente após, ou junto, nós estudamos uns com os outros. Então, agradecendo mais uma vez a presença e o estudo do nosso querido irmão, companheiro, nosso amigo Fabiano Pereira Nunes, por mais um estudo que ajuda muito para clarificarmos as ideias e, sobretudo, as ideias que estão aqui nos textos irretocáveis de nosso codificador Allan Kardec. Muito obrigada mais uma vez pelo estudo, Fabiano. Obrigada à nossa querida Rosa Martins, que é também a nossa expositora de muitos anos aqui no ICEB, e agradecendo a todos que em ambos os planos de existência nos acompanharam, estiveram conosco, e também estendendo os nossos agradecimentos, agora antecipados, a todos que virão a acompanhar, a estudar aqui o produto do estudo que nos trouxe Fabiano Pereira Nunes. Mas, sobretudo, Mestre Jesus, nossos pequeninos corações erguem-se agora ao teu, augusto, iluminado, crístico, por tudo que nos tens oferecido e, sobretudo, pela proteção que tem dado ao nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Mas, como sabes, mestre, conheces os ascendentes do que te vamos agora pedir, ajuda-nos na continuidade do ICEB. Fica conosco, abençoa mais uma vez, te pedimos, o nosso querido Fabiano Pereira Nunes, também a nossa querida Rosa Maria Martins, e também, mestre querido, abençoa todos os nossos mentores, representados por nosso fundador Deolindo Amorim e por nosso presidente de honra, Jorge Andréa. Fica conosco hoje e sempre, despede-nos na tua paz e na tua luz por enquanto, mas continuas conosco, nós o sabemos, pelos milênios afora. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai Celestial. Assim seja, hoje e sempre.